Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Cresce o número de crimes sexuais em Minas Gerais. Casos vão desde estupros até homens se masturbando em público. E hoje a polícia está tentando identificar o homem que atendeu um chamado de aplicativo e estuprou a cliente. Outra notícia dramática desta quarta-feira envolvendo crimes sexuais foi o estupro de uma jovem. Depois que o namorado dela foi esfaqueado pelo criminoso, o casal voltava de uma festa. Outro acidente, dessa vez com 3 veículos na região norte do estado, mata uma pessoa e fere 5. A principal promessa de campanha do prefeito Alexandre Calil tem data para ser cumprida. Os resultados da auditoria na Caixa Preta da BH Trans devem ser anunciados em outubro. Falta de quórum volta a ser problema na Assembleia Legislativa. Os deputados têm até amanhã para votar a LDO ou não entram de férias. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista, Orion Teixeira. 3 parques de BH reabrem as portas depois do surto de febre amarela. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Ainda não foi identificado pela polícia o homem que esfaqueou um rapaz e estuprou a namorada dele na madrugada de hoje em Sabará, cidade da Grande BH. O casal voltava de uma festa. O criminoso surgiu de repente e atingiu o rapaz. Em seguida, obrigou a namorada dele, uma adolescente, a ter relação sexual com ele, o criminoso. As vítimas foram atendidas em prontos socorros da capital. O estado de saúde não foi informado. Uma jovem de 17 anos disse à polícia que foi vítima de estupro dentro de um carro que teria sido acionado por um aplicativo de transportes em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu ontem à noite. Uma jovem foi estuprada e roubada no bairro Custódio Pereira. Ela havia solicitado transporte por um aplicativo. Iria do bairro Bosque dos Buritis, na zona leste da cidade, para a região central. O motorista mudou a rota, dizendo que queria pegar um atalho. Foi aí que o crime aconteceu. Ela mostrou para a polícia militar onde aconteceu esse crime. Foi nesta residência que está em construção. De acordo com ela, ele a trouxe para cá e o fato aconteceu bem neste cômodo, um local isolado e que não tem visibilidade da rua. Quando o autor fugiu, levou o celular da jovem. Isso dificultou o trabalho da polícia, pois ela conseguiu entrar em contato com os militares cerca de 2 horas após o crime. Além disso, os registros do aplicativo ficaram no aparelho. Nossa produção entrou em contato com a central do Uber, lá em Uberlândia. Por meio de nota, a empresa informou que não foi acionada para nenhuma corrida pelo número de telefone que consta no boletim de ocorrência e que se mantém à disposição para colaborar com as autoridades. O número de crimes sexuais está crescendo em Minas Gerais. De 2016 para 2017, a modalidade de assédio sexual cresceu quase 31%. Os casos de importunação ofensiva ao pudor, que são considerados contravenção, aumentaram 33%. Por exemplo, muitas pessoas já foram vítimas ou testemunharam comportamentos indevidos no transporte coletivo. Mas até na rua, situações assim têm acontecido. Há alguns dias, um caso chamou a atenção. Uma moça passava pela rua quando um homem começou a se masturbar perto dela. Pés de quem já não tem coragem de caminhar sozinha pelas ruas do bairro. Não ando sozinha, eu só peço minha mãe para ir nos lugares comigo porque tem medo de alguém me pegar. Essa jovem de 19 anos tem medo por causa do episódio que viveu no último dia 5 de julho em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras da casa de um vizinho captaram essas imagens chocantes, em que um homem desce do veículo Gol Prata e começa a se masturbar na frente dela. Eu estava indo trabalhar, aí um cara passou de carro, parou, ficou me observando. Esperou as pessoas passarem, desceu do carro e abaixou as calças pra mim e mostrou pra mim o órgão dele. Ele estava se masturbando pra mim no meio da rua, só que ele não falou nada comigo não, porque eu gritei meu pai. Então quando eu gritei meu pai, ele assustou e saiu correndo. Então não deu tempo de ninguém ir atrás dele na hora não.
porque eu fiquei com tanto medo que meu desespero foi tanto que eu corri muito rápido. Aí meu pai foi e desceu. Segundo essa delegada, o fato ocorrido em Betim se configura como importunação ao pudor, o que não é crime, e sim uma contravenção penal, que resulta em pena simples de 3 meses a 1 ano de detenção ou aplicação de multa. De acordo com o Código Penal, os principais crimes sexuais são o estupro e o assédio sexual. O estupro é considerado crime hediondo e a pena varia de 6 a 10 anos de reclusão. Já o assédio sexual se caracteriza no ambiente de trabalho e a punição é de 1 a 2 anos de detenção. Infelizmente, o Brasil ainda é um país muito machista, muito patriarcal, né? Então, assim, é uma questão de educação, de cultura que tem que ser modificada no país. E em razão do próprio machismo mesmo e dessa divisão de gênero ainda presente aqui no nosso país, a gente tem um número de crimes contra a mulher bem alto. Assim como em Betim, outro caso de importunação ao pudor que chamou a atenção de todo o país aconteceu em março deste ano. Dentro de um avião que ia de Minas Gerais para São Paulo, uma mulher filmou um passageiro que se sentava ao lado dela se masturbando. Pelas ruas da capital mineira, principalmente em pontos de ônibus, é comum encontrar quem já tenha passado por alguma situação de assédio ou importunação ao pudor dentro de coletivos, por exemplo. Eu estava no ônibus, eu sentei no banco mais alto e minha mãe estava longe de mim. Aí um homem começou a tentar me agarrar. Aí eu chamei minha mãe, que chamou a atenção dele, ele foi e saiu. É muito constrangedor, né? Na verdade, é bem chato. A gente se sente violentada, né? Principalmente nos metrôs, né? E ônibus. A falta de respeito com a senhora está demais. Somos vulneráveis e a gente muitas vezes fica desprotegida mesmo. Eu acho que tinha que respeitar mais as pessoas, nós que somos mulher, né? Mas se nós estamos com criança no colo, tem que respeitar, né? Acho muito errado, né? Tem que ser... Pode deixar acontecer uma coisa dessa, não. Só porque a mulher está sozinha ou desacompanhada, tem que respeitar, né? Motorista de betoneira morre depois de capotar na LMG 679 no norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo em uma descida, tombou e acabou preso às ferragens, morrendo no local. E também no norte de Minas aconteceu um outro grave acidente, onde mais uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. Dessa vez, a batida envolveu uma carreta, um caminhão e um carro na BR-135, zona rural de Montes Claros. Nós vamos agora para a nossa redação para conversar com a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Luciana, boa noite. Boa noite para você, Inácia. Boa noite a todos. Com a batida, Inácia, os veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão, de 32 anos, ficou preso às ferragens e acabou morrendo carbonizado. Os feridos, entre eles uma criança de 5 anos, foram levados para a Santa Casa de Montes Claros. Agora, a polícia investiga as prováveis causas desse acidente. Em menos de 2 dias, Inácia, esse é o segundo acidente grave ocorrido no norte de Minas e que deixou várias pessoas mortas, né? Na segunda-feira, a gente trouxe aqui no jornal 8 pessoas mortas naquela batida que envolveu 11 veículos. Tá certo, Luciana. A nossa repórter continua com a gente para falar de um outro assunto, que é o seguinte: 20 mandados de busca e apreensão e ainda 6 de prisão foram cumpridos em uma operação da Polícia Civil hoje na região da Pampulha. Luciana, qual que era o foco dessa investigação da polícia? Inácia, essa operação da Polícia Civil foi contra o tráfico de drogas e a venda de armas. Lá na Vila Jardim Alvorada, região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, 20 mandados de busca e apreensão cumpridos, 6 de prisão também. O suspeito de ser o líder do tráfico lá na região, o Walter Matheus dos Santos, de 24 anos, foi preso em flagrante com uma grande quantidade de drogas. O irmão dele também e uma outra familiar. Tá? E essa operação da Polícia Civil recebeu o nome de dos Santos porque são todos ali do mesmo núcleo familiar, viu, Inácia? Complicada essa família, hein? Luciana, obrigada por agora, mas daqui a pouco você volta falando de Caixa Preta da BH Trans, hein? Exatamente. Até já. Até já. Um trabalho conjunto das polícias federal, civil, militar e rodoviária federal levou à apreensão de mais de 10 toneladas de drogas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Hoje foi apresentado o balanço dessa operação.
Em 6 meses de investigação, foram mais de 10 toneladas de drogas apreendidas, entre maconha, haxixe e skunk. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado descobriu que havia uma espécie de consórcio do tráfico. A quadrilha aqui de Uberlândia ficava responsável em buscar a droga no Mato Grosso do Sul e distribuía em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Pelas investigações, significava uma estrutura logística em que traficantes de São Paulo, Rio e Belo Horizonte encomendavam a essa organização a droga e o pessoal daqui de Uberlândia ia até o estado vizinho do Mato Grosso do Sul, trazia a droga para cá, acondicionava em Uberlândia e depois entregava àqueles que a encomendavam. Hoje contabilizamos mais de 10 toneladas de droga, um total de 12 presos e cerca de 10 toneladas de droga. Danilo Alves Bonelli, de 24 anos, foi preso. De acordo com a polícia, o integrante da quadrilha já tinha passagens por tráfico e clonagem de veículos. Outros suspeitos que foram identificados durante as investigações continuam sendo procurados. E ontem, a polícia também prendeu 2 pessoas em flagrante, depois que elas roubaram uma carga de eletrônicos na BR-381, ali próximo a Pouso Alegre, na região sul do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a quadrilha atuava com frequência na região. Eles roubavam e fugiam depois para São Paulo. A carga foi avaliada em aproximadamente R$1 milhão. 2 veículos foram recuperados e o motorista do caminhão, que foi feito refém, foi resgatado sem ferimentos. Dentro de 3 meses, a caixa preta da BH Trans será aberta e, com o relatório na mesa, a empresa terá que rever o preço das passagens de ônibus aqui na capital. Os detalhes da auditoria contratada para fazer o serviço foram anunciados hoje. A transparência nas contas da BH Trans, empresa que gerencia os ônibus do transporte público aqui da capital, inclusive uma das promessas de campanha do atual prefeito Alexandre Calil, já tem data para ser exposta por completo para a população aqui de Belo Horizonte, outubro deste ano. Mas até lá, parciais de uma vistoria vão ser divulgadas no site da prefeitura. 40 empresas de ônibus distribuídas em 4 consórcios tiveram documentos e dados financeiros analisados. A apuração começou em abril e está sendo feita por um grupo gaúcho que passou por processo de licitação. Mais de 5 mil documentos foram inspecionados numa primeira etapa. O estudo abrange despesas e receitas da BH Trans entre 2013 e 2016, quando houve o último reajuste na tarifa de ônibus na capital. A gente vai ter todo o cuidado de sentar com a BH Trans, com o CETRA, para poder verificar as premissas utilizadas, os coeficientes, projetando a parte de dimensão do combustível. Então, tudo que a avaliação econômica é levada em relação à economia do Brasil. Então, tudo que possa afetar a economia vai estar sendo levado em consideração e vai ser discutido tanto com o CETRA quanto com a BH Trans. Tem uma previsão de contrato, a cada 4 anos você faz esse tipo de verificação. Na gestão passada, foi feita uma verificação independente. Houve críticas a esse procedimento, tanto é que nós aumentamos o escopo. Além de verificar, nós estamos fazendo a auditoria, que é ir lá naquele papel, lá naquela nota fiscal e verificar se ela está correta, se ela fez o levantamento correto. A BH Trans vai aguardar o resultado da auditoria, mas já descarta a devolução de dinheiro para os usuários. Mas reconhece a probabilidade de reajuste menor na tarifa no fim do ano, se necessário. Apesar do contrato de 20 anos firmado entre empresas de ônibus e prefeitura em 2008, a PBH não descarta sanções em caso de constatação de irregularidades. O relatório final vai ser instrumento para a tomada de decisões. Se houver falha, se houver algum problema, sem dúvida. Sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Que seja aberta, então, essa caixa preta para todo mundo saber o que tem lá dentro, né? Que informações importantes serão reveladas. Bom, gente, depois do intervalo, vamos falar sobre que começou o prazo para pedir voto em trânsito nas eleições de outubro e o eleitor tem que ficar atento às novas regras para essa votação. O cantor sertanejo Eduardo Costa prestou depoimento hoje em uma delegacia aqui da capital. O músico é suspeito de estelionato em um inquérito que investiga a venda de uma casa em Capitólio, no sul do estado.
Boa noite, Nácia. O cantor prestou depoimento aqui na Delegacia de Fraudes da Polícia Civil na tarde de hoje, após o casal que comprou um imóvel de Eduardo Costa às margens da represa de Furnas, em Escarpas do Lago, entrar com uma representação criminal contra o cantor Eduardo Costa. Eu converso com o doutor Vinícius Dias, que está à frente do inquérito que já foi instaurado. Boa noite, doutor Vinícius. Quando essa compra foi feita? Boa noite. Essa compra foi realizada em julho de 2015, quando o cantor e seus assessores começaram a realizar as tratativas de compra e venda desse imóvel situado no balneário de Escarpas do Lago, na cidade de Capitólio. E a partir daí, o casal, em data posterior, percebeu que houve uma sentença de uma ação demolitória em parte desse imóvel que foi adquirido, e veio realizar a representação no Departamento Estadual de Fraudes aqui da Polícia Civil em Belo Horizonte. Com isso, nós começamos a investigar sobre, primeiro, a origem e tratativas realizadas entre o cantor sertanejo e este casal, e se o casal que adquiriu o imóvel tinha ciência que havia as ações judiciais em desfavor do imóvel que estava sendo objeto do contrato de compra e venda, porque vale esclarecer, Renas, que a indisponibilidade, incomunicabilidade ou penhora, portanto, nenhum gravame havia sobre o imóvel. O que havia eram umas ações judiciais que posteriormente poderiam ser condenatórias ou não em favor da demolição de parte do imóvel. E foi a partir daí que eles tentaram, a partir dessa representação, verificar se o cantor ou se o casal tinha ciência de que essas ações estavam tramitando. Por isso que nós resolvemos instaurar esse inquérito. De acordo com a defesa de Eduardo Costa, o casal que negociou a casa em Capitólio com o cantor já sabia que o imóvel era alvo de uma ação judicial. O músico vai tomar as medidas cabíveis contra o casal. Começou o prazo para pedir voto em trânsito nas eleições de outubro. Agora, além de presidente, é possível votar para governador, senador e deputados federal e estadual, desde que a sessão eleitoral seja no mesmo estado em que o título está registrado. Em 2014, quase 75 mil eleitores só conseguiram votar para presidente por causa do voto em trânsito. Voto em trânsito é a oportunidade que o TSE abre para que aquelas pessoas que estiverem no dia da eleição fora do seu domicílio eleitoral, que elas possam também exercer o direito delas de voto. Até a última eleição, quem estava em trânsito podia votar apenas para presidente. Agora, quem estiver em outra cidade, mas no mesmo estado de domicílio eleitoral, também vai poder votar para os outros cargos: governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Para isso, basta comparecer ao cartório eleitoral com um documento original com foto. Mas atenção! O voto em trânsito só vale para cidades com mais de 100 mil eleitores e para quem estiver em dia com a Justiça Eleitoral. Quem estiver fora do país e não tem título cadastrado no exterior, não pode votar. O prazo para pedir a habilitação vai até o dia 23 de agosto. A dona Meire foi ao cartório, mas não conseguiu o voto em trânsito. É que a cidade em que ela estaria no dia da eleição não tem o número mínimo necessário. Por isso, ela já cogita mudar os planos. Talvez eu acho que eu fique aqui e vote aqui. Eu confesso para você que esse ano eu vou votar muito mais consciente, sabe? É o que a sociedade brasileira está precisando. A lista dos locais está disponível nos sites dos TRS e será atualizada após o encerramento do prazo. Depois disso, o título volta a valer apenas no domicílio eleitoral. E por falar em voto, nosso assunto agora é a movimentação política em torno das eleições 2018. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Orion, então vamos lá. Nosso primeiro assunto é que os deputados estaduais voltaram a trabalhar ontem, mas hoje cruzaram os braços de novo. Ontem nós demos aqui, você acompanhou a notícia, que os deputados estaduais finalmente haviam ido a plenário votar os 12 vetos do governador Fernando Pimentel, que estavam travando a pauta e complicando a cena política aqui no estado. Foram mais de 5 meses e meio sem votar nada. 2 vetos foram negados ontem e esses projetos avançaram, dependendo agora apenas da sanção do governador.
Outros 10 vetos foram mantidos, conforme o governador queria. Orion, com essa pauta destravada finalmente na Assembleia Legislativa, existe sempre aquela expectativa de que os deputados vão sair de férias no dia 19, que é amanhã, 19 de julho. Mas sem votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles não podem sair, não é isso? Não podem. Estão tentando agora recuperar o semestre perdido, né, já que não votaram nada. Em 2 dias, né? Então agora não conseguiram hoje acordos e ajustes finais, ficou tudo para a última hora e para segunda-feira terão que votar 3 projetos. O da LDO, que é que estabelece diretrizes para o orçamento do Estado do ano que vem, o projeto que autoriza o Estado a contrair empréstimo de R$2 bilhões para pagar precatórios. Sem esse dinheiro, ele pode sofrer sequestro dos seus bens, dos seus recursos, para quitar essas dívidas. E o terceiro, da securitização da dívida, que é a venda de dívida ativa negociada junto a bancos. Com esses projetos aí, eles podem sair de férias e só voltam depois quando Deus sabe, porque temos aí campanha eleitoral e ninguém quer perder voto. O que vai acontecer até o final do ano, a gente não sabe se eles vão trabalhar. Agora, Orion, analisa pra gente o saldo dessas votações de ontem, né? Com a aprovação de 10 vetos e 2 vetos que caíram. Quem sai mais forte, quem sai mais fortalecido da reunião de ontem do plenário? A oposição ou o governador do estado, Fernando Pimentel? Diria, vai terminar no empate de 1 a 1, porque fizeram um acordo de votar alguns projetos e não votar outros. Então, o governador vai recuperar um pouco da sua governabilidade para pôr com algum dinheiro em caixa para pagar as contas e botar algumas contas em dia. Mas ele vai perder na falta de oportunidade de vender 49% de ações da estatal do Nióbio, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a CODEMIG. Esse deve ser arquivado. Então, o governo consegue recuperar um fôlego aí e os deputados da oposição continuam criando dificuldades para ele terminar o ano sem dívidas em ano eleitoral, né? Outro assunto que a gente vai ver com o Orion é o seguinte: a mudança na presidência do MDB aqui de Minas. Na segunda-feira, o presidente nacional do partido, o senador Romero Jucá, destituiu o então presidente da legenda aqui em Minas, que é também o vice-governador do estado, Antônio Andrade. Orion, o que está por trás dessa interferência do MDB nacional aqui na liderança regional do MDB? O que prevaleceu, Inácio, foi o medo das bancadas federal e estadual, que é formada por 13 deputados estaduais e 6 federais. Medo de não serem reeleitos neste ano, em função ou por falta de uma aliança forte. Então, agora que eles assumiram o comando, eles vão direcionar o partido para uma aliança que facilite a reeleição deles. E também pode facilitar aí essa mudança a uma reaproximação com a candidatura de reeleição de Pimentel, governador Fernando Pimentel. Alianças, ficaremos de olho em todas, né, Orion? Bom, gente, nosso último assunto de hoje é o seguinte: começa na próxima sexta-feira o prazo para a realização das convenções partidárias que vão confirmar os candidatos nas eleições deste ano. Aqui em Minas temos 10 pré-candidatos. A gente vai conferir aqui no telão agora quem são eles em ordem alfabética e no dia 5 de agosto, quando termina o prazo, saberemos quem foi oficializado na disputa ao Palácio da Liberdade. Para a gente começar, Adalclever Lopes, do MDB, Antônio Anastasia, do PSDB, Dirlene Marques, do PSOL, pelo PT, o Fernando Pimentel, candidato à reeleição, pelo PMB, a Gabriela Enéas, e a gente continua a lista aqui pelo Partido Rede, João Batista Maris Guia, Jordano Metalúrgico pelo PSTU, pelo PSB, Márcio Lacerda, ex-prefeito de BH, Rodrigo Pacheco, deputado federal pelo DEM, e Romeu Zema, empresário pelo Partido Novo. Orion, os partidos estão dizendo aí, anunciando a meia boca, que vão deixar para os últimos instantes aí desse prazo, que é 5 de agosto, para realizar as convenções. Isso é para quê? É para dar tempo de fechar alianças e conchavos? Ou até mesmo desistir, valorizando a sua posição. Então, um partido chega para o outro. Olha, eu deixo a minha candidatura, retiro a minha candidatura, mas eu vou ganhar o que com isso? Faz parte desse jogo político. Temos aí 10 pré-candidatos, podemos chegar aí a talvez 8 em um estado, que é um número bastante alto, para um estado que tem grandes problemas financeiros. A gente compara as duas listas no dia 6 de agosto, né? Obrigada, viu, Orion? Prazer, boa noite. E você vai ver a seguir, parques de Belo Horizonte são reabertos depois do surto de febre amarela. Mas visitante terá que apresentar cartão de vacinas atualizado para conseguir entrar. Os parques das Mangabeiras, Serra do Curral e Burle Marx voltaram a receber visitantes nesta quarta-feira. Eles estavam fechados desde o início do ano, quando o estado de Minas Gerais enfrentou aí o surto de febre amarela. Agora, quem quiser passear nos 3 parques deve apresentar cartão de vacinação atualizado logo na entrada.
Depois de quase 8 meses fechados, os parques Burle Marx, no Barreiro, e da Serra do Curral e das Mangabeiras, na região Centro-Sul, reabriram as portas. O longo período de fechamento levou em conta as ações de combate ao mosquito vetor de doenças e a cobertura vacinal. Para nós é uma alegria reabrir os parques, né? Depois desse fechamento. Foi um fechamento importante por conta da prevenção da febre amarela, mas no momento os indicadores, né, que são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, eles estão satisfatórios. Para entrar nos parques é necessário comprovar que foi vacinado, seja apresentando o cartão de vacinação ou assinando um termo de responsabilidade. Apesar da Secretaria Municipal de Saúde ter confirmado 14 mortes por febre amarela somente este ano aqui na capital, em nenhum desses casos a contaminação ocorreu em Belo Horizonte. Esse fato deu à Fundação de Parques mais segurança para reabrir os lugares que estavam interditados. No Parque das Mangabeiras, o período de fechamento também serviu para algumas reformas nos banheiros e para a revitalização do espelho d'água. Mas o trabalho maior foi em eliminar os focos do mosquito transmissor das doenças. Vacinamos todos os funcionários, né? Então nós temos todos os funcionários plenamente vacinados, e depois a gente foi para essa coleta de resíduos que tinham na mata, para evitar que mínimos criadouros aquáticos, né, de mosquito, porque os mosquitos silvestres se reproduzem da mesma forma que o Aedes aegypti, pudessem ali estar presentes. Algumas áreas do parque ainda estão restritas, até que todo o manejo dos animais seja feito e eles voltem a acostumar com a presença dos visitantes. Mas quem esteve por aqui neste primeiro dia de funcionamento já gostou do que viu. Descansa a cabeça, olhando a serra ali, maravilhosa. Brinquei de pirata agora, subi lá, fui conhecer o parque inteiro, vi os peixes e brinquei demais. Tá aí, passear no parque é um programa bom, né? Bom, gente, o nosso Jornal Bom de Minas está chegando ao fim e eu quero te fazer aquele convite, te lembrar que nós estamos aqui esperando a sua mensagem. Conte para nós o que está acontecendo por aí, que anda te preocupando aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho. Use o nosso Bandzap, que é o 3199 772 7663. Ficamos por aqui, até amanhã. Boa noite.